Pátria Malls, é sobre esse fundo imobiliário que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar o Pátria Malls. E os motivos pelos quais eu acredito que ele é um bom fundo imobiliário para o longo prazo, os motivos pelos quais ele está muito bem posicionado para crescer ao longo dos próximos ciclos, ou seja, ao longo de 26, ao longo de 27, e também vamos explanar os principais riscos que tem a tese do Pátria Malls hoje, principalmente avaliar se são riscos estruturais ou se são riscos que o fundo imobiliário ele consegue resolver ao longo do tempo, beleza? Ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e se os vídeos aqui do canal de alguma forma te agregam, deixe o seu like nesse vídeo, beleza? Sem mais enrolação, vamos então para os principais destaques do Pátria Malls. Esse é um fundo imobiliário que a sua cota hoje é negociada no mercado a R$ 104,39. Ao longo dos últimos 12 meses, apresentou um dividend yield de 9,82%. É um fundo que tem um desconto hoje de 15% em relação ao seu valor patrimonial. E é um fundo que tem uma liquidez diária superior a R$ 4 milhões e apresenta uma valorização ao longo dos últimos 12 meses de 21,51%. Então, esses são os principais indicadores de mercado do Pátria Malls. Analisando o histórico de dividendos desse fundo imobiliário, você consegue perceber que é um fundo que, ao longo dos últimos anos, aumentou significativamente o dividendo distribuído aos seus cotistas. E vale destacar a resiliência que esse fundo apresentou durante a pandemia. Veja que vários fundos imobiliários, durante a pandemia, deixaram de distribuir dividendos durante alguns meses e o Pátria Malls ele conseguiu manter essa distribuição de dividendos ao longo da pandemia. É claro, foi uma distribuição de dividendos menor, mas mesmo assim ele não deixou de distribuir dividendos durante o período pandêmico. E desde então o fundo conseguiu aumentar significativamente a sua distribuição de dividendos, estando esse dividendo hoje na casa de 86 centavos por cota. E vamos perceber que é um dividendo sustentável ao longo do tempo. Além disso, esse fundo imobiliário também me chama a atenção pelo fato dele estar conseguindo evoluir ao longo do tempo. Então veja que é um fundo imobiliário que, ao longo dos últimos anos, aumentou o seu valor patrimonial por cota. Então é um fundo imobiliário que lá em 2017, quando foi lançado na Bolsa, era um fundo imobiliário que tinha um valor patrimonial por cota de R$ 95,11 e hoje é um fundo que tem um valor patrimonial por cota de R$ 122,62. Então, isso é bacana porque mostra que o fundo imobiliário, ao longo do tempo, ele não destrói valor. E isso, logicamente, contribui para que o cotista, para que o investidor, de uma maneira em geral, tenha um patrimônio maior no longo prazo. Fundos imobiliários com histórico de crescer a sua cota patrimonial mostra que minimamente é um fundo imobiliário que consegue, de certa forma, ir ali incorporando a inflação, ou seja, capturando a inflação no seu preço patrimonial. E isso é muito importante para a gente que é investidor de fundo imobiliário. Porque no mercado temos alguns casos de fundo de tijolo que, lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, têm destruído valor, têm conseguido derrubar a sua cota patrimonial. E isso não é bom para a gente que é cotista no longo prazo. Então, ponto muito positivo para o Pátria Malls nesse ponto que é a elevação do valor patrimonial por cota ao longo do tempo. Significa que essa cota patrimonial vai crescer assim para sempre? Não, porque todo ano os ativos imobiliários do fundo passam por uma avaliação. Então pode ser que em algum ano essa cota patrimonial ela sofra um ajuste para baixo, mas o interessante é que no longo prazo essa cota patrimonial apresente uma tendência ascendente, que é, por exemplo, o que acontece aqui com o Pátria Malls, com a elevação da cota patrimonial de 95,11 para 122,62 ao longo do tempo. Outro ponto é a baixa vacância histórica do fundo. Então veja que o fundo tem uma média histórica de vacância muito baixa. Hoje a vacância do fundo está em 3,6%, que é muito bom. Inclusive, vale destacar que o Pátria Malls tem uma das menores vacâncias do segmento de shopping. Então, se você comparar ele, por exemplo, com o XPML, comparar ele, por exemplo, com o VISC, você vai ver que é um fundo imobiliário que tem uma média de vacância, que tem um histórico de vacância ali abaixo, né, dos seus pares de mercado. Esse é um outro ponto bastante interessante de se destacar também, beleza? Então, até agora você viu que são bons indicadores. Em termos de relatório gerencial, o primeiro destaque
é a taxa de administração. Então, a taxa de administração total desse fundo imobiliário é de 0,5% ao ano sobre o valor de mercado, que é uma taxa acessível, né? E, para mim, é uma taxa que deveria ser adotada por outros fundos imobiliários. Mas não existe fundo imobiliário perfeito, então há alguns bons fundos imobiliários que vão cobrar uma taxa de administração um pouco mais cara. Mas no caso do Pátria Malls, ele tem uma das menores taxas de administração do mercado. Então, outro ponto positivo do Pátria é essa questão da estrutura de custos, que você vai ver que é uma estrutura de custos leve e é uma estrutura de custos exemplar também para o mercado de fundos imobiliários. Bom, os principais destaques do fundo no mês de novembro, o fundo ele conseguiu fazer a aquisição de 15% do shopping Suzano, pelo valor de 51 milhões de reais, ou seja, ele aumentou a sua participação no shopping de forma que atingiu 40% de participação na propriedade. Além disso, o fundo alienou, ou seja, vendeu 35% do Boulevard Shopping Bauru por 91 milhões de reais, e essa venda deve gerar um lucro de 48 centavos por cota. A venda foi feita no patamar de 8% acima do valor investido, e isso gerou uma TIR de 13% ao ano. Essa venda serve então para aumentar a reserva acumulada de lucro que o fundo carrega, beleza? Em termos de resultado, o fundo apresentou no mês de novembro uma receita de R$ 1,05 por cota, o que levou a um resultado distribuível de 93 centavos por cota. E o fundo acabou distribuindo 86 centavos por cota. Em termos de alavancagem, é um fundo que tem uma alavancagem baixa. Essa alavancagem não chega nem a 10% do patrimônio e é uma dívida barata, não é uma dívida cara, conforme iremos ver ao longo do relatório gerencial. Outro ponto de destaque aqui é a questão do yield patrimonial. Esse é um fundo que consegue extrair um bom yield patrimonial dos seus ativos. Veja que desde janeiro de 2025, o yield patrimonial do fundo sempre esteve acima de 8,2% ao ano, o que é muito bom. Já em termos de performance, é um fundo imobiliário que não deixa a desejar. Então, veja que desde o início é um fundo imobiliário que conseguiu superar o IFIX e também conseguiu superar o CDI. Claro, se ele está conseguindo superar o CDI nesse período, indica que também ele conseguiu superar a inflação. Então, em termos de performance histórica, é um fundo imobiliário que tem entregado bom é um fundo imobiliário que tem entregado bons resultados. E não só isso. Então, veja que é um fundo que tem um conjunto de atributos muito favorável. Então, tem uma estrutura de capital enxuta, tem uma taxa de administração baixa, é um fundo que tem um bom yield patrimonial, eleva a sua cota patrimonial ao longo do tempo, tem conseguido aumentar a sua distribuição de dividendos ao longo do tempo, e é um fundo imobiliário que hoje, né, apenas com os resultados gerados, ele consegue manter esse patamar de distribuição de 86 centavos por cota ao longo do tempo. Beleza? Então veja que é um conjunto de atributos muito bons e que raramente a gente consegue encontrar todos esses atributos de uma única vez em um fundo imobiliário. Em termos de demonstração de resultado, você pode ver que é um fundo imobiliário que no mês de novembro gerou uma receita de locação de 14 milhões de reais, então gerou R$ 1,02 por cota de receitas de locação. Só que é importante destacar que novembro, dezembro, janeiro, normalmente as receitas dos fundos de shopping, elas são maiores. Por quê? São meses festivos. Então, novembro você tem o Black Friday, então dezembro você tem ali a questão do Natal, janeiro tem a questão de férias. Então, são meses que normalmente as receitas de locação são maiores mesmo. Mas mesmo assim, se você puxar os últimos relatórios gerenciais do Pátria Malls, você vai ver que as receitas de locação que o fundo consegue gerar hoje é suficiente para manter essa distribuição de 86 centavos por cota ao longo do tempo. E não só isso, né, veja que é um fundo que no mês de novembro gerou uma receita total de R$ 1,05 por cota e despesas total foi de apenas 12 centavos. Então, em termos de despesa, veja que é um fundo imobiliário que tem uma estrutura de despesa bem baixa. Então, veja que como o fundo ele está conseguindo gerar de receita de locação um valor suficiente para ele manter essa distribuição de 86 centavos por cota. E além disso, é um fundo que agora acabou fazendo a venda de um ativo e isso também gerou ganho de capital. O fundo ele conseguiu então ampliar a sua reserva acumulada ao longo dos últimos meses. E claro, essa reserva acumulada que o fundo carrega hoje, na minha visão, pode inclusive servir para aumentar essa distribuição de dividendos ao longo dos próximos meses, beleza? Então, esse é um outro ponto bastante interessante de se frisar aqui. Então, Pátria Malls hoje carrega
um conjunto de atributos que dificilmente você consegue em um único fundo imobiliário de uma única vez. Então, é um fundo imobiliário que tem uma alavancagem, mas tem uma estrutura, um custo de dívida baixo. É um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração baixa, e isso faz muita diferença nessa composição de resultado. É um fundo imobiliário que consegue, com as suas receitas operacionais, manter essa distribuição de dividendos no atual patamar de distribuição, 86 centavos por cota. É um fundo imobiliário que, ao longo do tempo, conseguiu aumentar a sua distribuição de dividendos. É um fundo imobiliário que conseguiu aumentar o seu valor patrimonial por cota e, além disso, é um fundo imobiliário que, você pode ver, tem uma vacância histórica muito baixa. Então, tem um conjunto de atributos que raramente você consegue encontrar em um único fundo imobiliário. Só que, claro, nem tudo são flores, né? Nem tudo são rosas. E esse fundo imobiliário tem sim um risco, e eu vou apresentar para vocês o risco agora. Veja que o fundo imobiliário, ele tem uma concentração de receitas no estado do Rio de Janeiro. Então, apesar de ter 15 ativos no seu portfólio, veja que 48% das receitas são originadas no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o principal risco do fundo hoje, essa concentração de receitas no estado do Rio de Janeiro, porque boa parte dos seus ativos estão localizados no estado do Rio de Janeiro. E esse aqui, para mim, é o principal ponto que o gestor do patrimônio deve trabalhar daqui para frente. E por que que o fundo imobiliário hoje ele está preparado para conseguir resolver essa situação? Simples, porque se você olhar a estrutura de dívida desse fundo, é um fundo que tem uma dívida pequena, ela não chega nem a 10% do patrimônio do fundo imobiliário como um todo, e além disso, ela é uma dívida de longo prazo. E não só isso, além de ser uma dívida de longo prazo, é uma dívida barata. Então você pode ver aí que, por exemplo, o CRI com maior saldo devedor, que é o CRI do Madureira Shopping, que representa ali R$ 103 milhões, possui uma taxa de IPCA mais 6,5. Então, só para você ter noção, essa taxa de IPCA mais 6 é menor do que a remuneração dos títulos públicos. Então, é uma dívida barata e, além disso, você vai ver que é uma dívida de longo prazo que não põe pressão financeira no fluxo de caixa desse fundo imobiliário. E por que que eu estou batendo na tecla da dívida? Por que que eu estou explicando essa dívida aqui? Simples, para você entender que é uma dívida barata, é uma dívida de longo prazo e é uma dívida que não exerce pressão no fluxo de caixa do fundo. Ou seja, o Patrimônios hoje ele não precisa vender ativos, se desfazer de imóveis para realizar o pagamento de obrigações financeiras. Então, é basicamente uma questão agora do gestor esperar realmente as condições de mercado melhorarem. Por quê? No momento em que o preço da cota no mercado se aproximar do preço da cota patrimonial, eu acredito que essa conjunção, essa confluência de fatores abre uma janela, então, para que o Pátria Malls consiga fazer uma nova emissão de cotas e, de repente, conseguir fazer a aquisição de novos ativos e diluir essa concentração de receita no estado do Rio de Janeiro, beleza? Então, por essas características, é um fundo imobiliário que está muito bem posicionado para crescer em 26, para crescer em 27. Levando em consideração a reavaliação patrimonial dos imóveis, levando em consideração o afrouxamento da taxa de juros que deve acontecer ao longo dos próximos anos, isso deve abrir espaço para que o valor de mercado do fundo se aproxime do seu valor patrimonial por cota, e isso faz com que o fundo, então, ele tenha uma janela ali de oportunidade para fazer uma nova emissão de cotas e assim conseguir expandir o seu portfólio. Seria muito bom mesmo o fundo conseguir aumentar essa diversificação de receita geográfica, né? Diminuir essa dependência de geração de receitas no estado do Rio de Janeiro. Em termos de portfólio, você pode ver que os dois principais ativos do fundo hoje é o Madureira Shopping e também o Maceió Shopping, porque juntos têm maior representatividade em relação ao valor patrimonial. Destaque para o Maceió Shopping, que em 2025 apresenta um crescimento aí de 8,7% em relação ao seu NOA. E outros ativos do fundo também apresentaram melhora no seu NOA, como foi, por exemplo, o caso do Shopping Parque Sul, como foi, por exemplo, o caso do Shopping Parque Lagos e também o caso do imóvel Península Open Mall. Então, veja que boa parte dos ativos desse fundo imobiliário apresentaram um crescimento aí de NOA ao longo do ano de 2025,
Alguns outros, né, mas em menor parte ali, tiveram decrescimento em relação ao NOA. Mas a notícia positiva é que os imóveis que apresentaram a queda no NOA são imóveis que têm uma representatividade pequenininha no valor patrimonial do fundo, então o que é positivo. Então, em termos operacionais, hoje o fundo tem, assim, bons indicadores, boas métricas, e você consegue também verificar isso olhando, né, o crescimento do NOE. Então, você vai ver que ao longo de 25, apenas o mês de fevereiro e o mês de julho apresentaram um NOE menor em relação ao ano de 2024. Nos outros meses, o NOE foi maior. As vendas totais, você pode ver que está crescendo como um reloginho. Então, 2025 apresentou um crescimento de vendas totais em relação ao ano de 24 e também ao ano de 2023. E a taxa de ocupação do fundo ao longo de 2025 apresenta indicador melhor do que foi em 2024, melhor do que foi em 2023. Então tá aí, é um fundo redondinho hoje. O único risco mesmo é só essa concentração de receita no estado do Rio de Janeiro, mas como eu disse para vocês, hoje é um fundo que tem uma dívida baixa, é um fundo que tem bons resultados operacionais e é um fundo imobiliário que está muito bem posicionado para dar os próximos passos, ou seja, crescer. Para isso acontecer, claro, o valor da cota do mercado ela tem que se aproximar, né, do valor patrimonial por cota do fundo, que deve acontecer ao longo de 2026. E eu acredito que quando isso acontecer, uma nova emissão virá e isso ajudará o fundo a crescer e, principalmente, espero eu, a conseguir aumentar essa diversificação de receita por estado, reduzindo essa exposição ao Rio de Janeiro. Quando eu falo reduzindo essa exposição ao Rio de Janeiro, não digo vender imóveis no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, comprar imóveis em outras regiões ou até mesmo comprar imóveis no estado de São Paulo, fazendo com que a participação do estado do Rio de Janeiro na geração de receitas do fundo ela diminua, beleza? Então, esses são os principais destaques do Pátria Malls. Então, é um fundo que eu gosto bastante porque tem uma estrutura de capital enxuta, então é um fundo imobiliário que tem uma cobrança de taxa de administração baixa, é um fundo imobiliário que tem uma alavancagem, mas é uma alavancagem que grande parte do saldo devedor é atrelado a um indexador de dívida hoje que é baixo, inclusive. O CRI do Madureira Shopping hoje tem uma taxa de remuneração inferior à taxa que os títulos públicos atrelados ao IPCA estão pagando. Além disso, essa alavancagem é baixa em relação ao patrimônio do fundo. O fundo ele tem conseguido melhorar os seus indicadores operacionais, NOA, vendas por metro quadrado, taxa de ocupação, e o nível de receitas que esse fundo imobiliário hoje apresenta é suficiente para manter essa distribuição e até mesmo aumentar essa distribuição por cota ao longo dos próximos períodos. Por esses motivos, acredito que é um bom fundo imobiliário que temos hoje para investir. Por outro lado, é um fundo imobiliário que está muito bem posicionado para dar os próximos passos. Então, você vê que é um fundo imobiliário hoje que não tem ali nenhum grande problema estrutural em relação ao seu portfólio. Ele não tem um problema estrutural em relação ao seu portfólio. O que tem é só essa concentração de receita no estado do Rio de Janeiro, mas que em caso de novas emissões, com a compra, por exemplo, de imóveis em outras regiões, a participação do estado do Rio de Janeiro na geração de receitas do fundo imobiliário, ela pode ser diluída. Então esse é o principal risco do fundo hoje, acho que é o principal ponto ali que merece um pouco mais de atenção e endereçamento. Mas de qualquer forma, é um fundo imobiliário que eu tenho no meu portfólio, é um fundo imobiliário que eu gosto e é um fundo imobiliário que eu acredito que deve continuar entregando bons retornos aos seus cotistas ao longo do tempo. É claro, essa é a minha visão sobre o Pátria Malls, eu não sei se essa é a sua visão sobre o Pátria Malls, então por isso, antes de investir, estude, analise muito bem o fundo imobiliário que você pretende colocar na carteira antes de tomar a sua decisão de investimento. Então, na minha visão, hoje, o Pátria Malls é um dos melhores fundos imobiliários de shopping que temos na Bolsa Brasileira. Não é o maior em termos de portfólio de imóveis, não é o maior em número de administradoras e também ele tem ali uma diversificação um pouco mais concentrada. Mas mesmo assim, é um fundo imobiliário que apresenta ali bons resultados operacionais. Claro, para uma carteira de longo prazo, o ideal é você também ter outro fundo de shopping na sua carteira, não ficar exposto tão somente no Pátria Malls. Mas, na minha visão, o Pátria Malls é sim uma das melhores opções de shopping que temos para o longo prazo. E eu quero saber de você. Você tem o Pátria Malls na carteira? Sim ou não? Deixa aí nos comentários.
Se você quer ver a análise de algum outro fundo imobiliário aqui no canal, mande a sua sugestão também nos comentários, beleza? Bom, se você ainda não deu seu like nesse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Por hoje era isso, um forte abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!